Voltei. Agora vamos corrigir aquela revisãozinha esperta. Já fizemos bastante coisa em sala, mas só para recapitular alguns elementos e preparar bem vocês para a prova, tá? Vamos lá, questão de número 1. Comente sobre os elementos que colocam o Rio Amazonas em risco. Pessoal, o Rio Amazonas é um dos rios mais importantes do Brasil e do mundo, beleza? Eita que tremeu tudo aqui. É um dos rios mais importantes do Brasil e do mundo. Tá? E lembra que eu comentei no vídeo anterior sobre aquelas populações da floresta? Ele é fundamental para essas populações. Tá? É o Rio Amazonas que vai tornar as margens dele próprio férteis para a atividade agrícola, para aqueles pequenos roçados, tá? Além da pesca. Então ele é fundamental para esses povos. Tá? Além de, obviamente, ser fundamental para a natureza como um todo, para a evaporação, formação dos rios voadores que a gente já conversou em sala, desenvolvimento de espécies vegetais, de árvores. Então, assim, importantérrimo, tá? E aí, quando você olha para o Rio Amazonas, tem alguns elementos que têm colocado esse rio tão importante em risco. Que elementos são esses? Primeira coisa, lembra do arco do desmatamento? Então, você tem muito desmatamento, como o próprio nome já diz, tá? Em várias localidades que estão próximas ou são de fato as margens do Rio Amazonas. E quando você desmata esse tipo de espaço, você literalmente diminui a umidade dentro desse rio. Então, o desmatamento para o desenvolvimento de plantios e também para colocar no lugar da vegetação anteriormente presente ali, de bois, colocar boi no lugar onde anteriormente tinha uma vegetação, toda uma flora ali estabelecida, isso diminui toda a umidade do rio e do ambiente no qual ele está inserido. Beleza? Além disso, você tem mineradores que jogam os rejeitos químicos, os produtos químicos utilizados para ter acesso àquele ouro ou outros minerais metálicos diretamente no rio. Além disso, você tem algumas hidrelétricas no entorno de todo o rio, ao longo, melhor dizendo, de todo o rio. E, cara, hidrelétrica bloqueia o rio. Porque imagina só, a água do rio está vindo. E aí, no meio do caminho, você faz uma barragem para você gerar energia a partir dessa barragem. Como que essa energia é gerada, a gente vai ver com mais calma lá no 7º ano, tá? Isso aqui é só uma introdução. Então, é literalmente uma estrutura construída pela humanidade, pelo homem, que diminui o tanto de água que passa dentro desse rio. Então, são várias questões que colocam o Rio Amazonas em risco. Então, se você não escrever uma resposta no seu caderno, escreve assim, ó: o desmatamento das margens do Rio Amazonas por agentes do agronegócio aliado ao desmatamento guiado por madeireiros e mineradores, diminuem a umidade do ambiente, impactando diretamente o Rio Amazonas. Ponto. Além disso, temos produtos químicos sendo jogados por mineradores dentro do Rio Amazonas, e também é presente hidrelétricas ao longo de todo o rio, diminuindo o quanto de água passa por ele.
ponto final. Esse quanto de água que eu falei para vocês agora é vazão, tá? Mas é um nome que vocês não precisam saber agora não, tá? Tá tranquilo. Pessoal, se eu falei um pouco rápido, como isso aqui é um vídeo, diminui a velocidade, volta quantas vezes você quiser, pausa, tá? 2. Como os rios voadores são formados? Explique como influenciam nos climas brasileiros. Galera, os rios voadores são nada mais, nada menos do que massa de ar. Tio, o que é massa de ar? É nuvem. Toda nuvem é uma massa de ar. Só que a nuvem formada, as nuvens, né, formadas sobre a Amazônia, galera, são nuvens gigantescas, com uma quantidade de vapor d'água, de umidade ali dentro, absurdamente grande. Absurdamente grande. Pra vocês terem uma noção, essas massas de ar, elas se estendem por todo o território brasileiro, por todo o Brasil. Elas influenciam o clima do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul, em menor quantidade o Sul, mas ainda assim influencia, da própria região Norte, tá? Influenciam no clima de outros países. Por isso que quando nós falamos de desmatamento na Amazônia, esse problema não é só do Brasil, porque os rios voadores, que tem um outro nome para eles, tá? Que é a MEC, Massa Equatorial Continental, mas vamos tratar, né, essa massa de ar como rios voadores para facilitar, tá? Mas os rios voadores, eles vão levar a umidade para o Brasil e para o mundo. Por isso que a Amazônia é uma questão internacional. É o Brasil que tem que lidar com ela. Mas os impactos gerados pelo desmatamento da Amazônia fazem mal para o mundo inteiro. Tá? E como que eles são formados? Basicamente, eles são formados a partir da evaporação e da evapotranspiração presente na Amazônia. Como assim? Evapotranspiração é aquela umidade que as plantas, que as espécies vegetais colocam para fora, beleza? Jogam para a atmosfera. E a evaporação é a água que é evaporada dos rios, lagos, beleza? Cara, na Amazônia, você tem a maior bacia hidrográfica do mundo, de um dos rios mais importantes do planeta, que é o Rio Amazonas. Ele é gigante, sem falar nos vários rios que colam, que se conectam no Rio Amazonas. Além disso, você tem a maior floresta equatorial do mundo. Olha o tanto de evaporação e evapotranspiração que são gerados ali. Então, os rios voadores, você pode escrever aí no seu caderno, são formados a partir da evaporação e da evapotranspiração das espécies vegetais da Amazônia e dos corpos hídricos presentes nessa floresta. Ponto. Aí a outra pergunta é, explique como influenciam nos climas brasileiros. Você pode escrever assim no seu caderno, do lado. Essas massas de ar se espalham por todo o território brasileiro, influenciando os climas das regiões que compõem o nosso país. Ponto final. Tranquilidade? Show? 3. Explique por que a destruição na Amazônia impacta negativamente todo o território nacional. Eu acabei de falar, né? Sabe por quê? Porque toda a umidade gerada na Amazônia vai ser espalhada pelo Brasil inteiro. O Rio de Janeiro, se não fosse pela umidade que vem da Amazônia, seria muito semelhante ao que nós temos no Centro-Oeste brasileiro. Um clima mais seco, uma vegetação de cerrado e não de Mata Atlântica, tá? Então seria um ambiente muito mais quente e seco, muito mais complexo de se viver, tá? Então você pode escrever assim: a umidade gerada na Amazônia afeta os climas de todo o território nacional, vírgula.
Se essa floresta é destruída, todos os tipos climáticos serão afetados negativamente. Ponto final. Foi? A questão de número 4 é um exercício da página 131 do livro de vocês, tá? O gabarito tá aqui embaixo no plural, beleza? Mas vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui. Deixa eu pegar aqui o material, tá? Beleza. Pessoal, basicamente ela pede as siglas dos estados que compõem a região norte, os países com os quais ela faz fronteira, países que são banhados pelo Oceano Atlântico, tá? Eu acho que é muito melhor para vocês visualizarem isso, tá? Então, tá aqui embaixo, tá? Basicamente é um mapa com tudo isso, né? Muito bem disposto, escrito para vocês, tá? Então, acho que a visualização é melhor. Então, tá aqui embaixo no próprio plural, tá bem? A próxima questão é a questão da página 198, tá? Vamos pegar aqui. Olha só. Basicamente são alguns quadrinhos, né? Para você colocar C de correto e de incorreto. Na letra A, você vai ter basicamente escrito assim, ó. O poder executivo é exercido pelo presidente da República e seus secretários. Pera. Secretário é governador e prefeito. Não é o presidente da República. O presidente da República tem os seus ministros. Então é I nessa letra A de incorreto, tá? Vamos para o próximo. O presidente da República tem direito a uma reeleição. Correto. C de correto, tá? Próximo. A função dos ministros é auxiliar diretamente o presidente da República. Cada ministro cuida de um setor da administração, como saúde, educação, transporte e finanças. Certíssimo. C de correto para essa. Próxima. O presidente da República tem como local de morada o Palácio da Alvorada e como lugar de trabalho o Palácio do Planalto. Tá certo também, tá? Tá certo também. C de correto para essa daí, beleza? Na letra B, ele pede para você reescrever o que está incorreto, tá? E aí, reescrevendo, o correto seria: os auxiliares do presidente da República são os ministros, não secretários, ministros de Estado, tá? Eles não são eleitos e sim nomeados pelo próprio presidente da República, tá? Nessa página, você tem um outro exercício que também é para colocar C ou I dentro dos quadradinhos, tá? Vamos para esse exercício. E aí o primeiro quadradinho que aparece coloca assim, ó: os deputados federais são eleitos pela população de seu estado para um mandato de 4 anos. Está corretíssimo, então C para essa. Embaixo, os senadores são eleitos pela população de todo o país para um mandato de 8 anos. Pela população de todo o país para um mandato de 8 anos. Incorreto. Por quê? Porque não é população de todo o país, galera. É a população de cada estado. E cada estado tem direito a 3 senadores, tá? A população do estado elege os senadores para representá-la e elege os deputados para representar o estado. Não, a população elege tanto deputado quanto senador para representá-la, tá? Então essa aí também é I de incorreto, tá? E todos os cargos públicos são eletivos, inclusive o de juiz. Peraí. Eletivo? Não. Assim fica manifesta a vontade do povo? Não. O juiz, ele faz concurso público, tá? Então I de incorreto para essa. A sequência dessa segunda fica C, I, tá? Minutinho. Pessoal, dei uma pausa porque minha televisão ligou sozinha, tá? Então eu desliguei e voltei. Logo na sequência, você tem a letra B, né, pedindo para você reescrever as frases incorretas, tá? A primeira frase incorreta, quando reescrita, fica assim, ó: os senadores são eleitos pela população do estado pelo qual se candidataram, tá?
A segunda frase incorreta, quando reescrita, fica assim, ó. A população do Estado elege os senadores para representar o Estado e os deputados para representá-la. Novamente, os dois representam essa população e o senador, né, acaba representando mais o Estado, porém os dois representam a vontade do povo, tá? E o último, nem todos os cargos públicos são eletivos. Os juízes, por exemplo, são concursados, como eu já falei para vocês, tá? O gabarito dessas duas últimas questões que eu coloquei, que são do livro, tá? Vão estar aqui embaixo, tá? Eu peguei tudo já, selecionei, tirei print e tal, tá tudo aqui embaixo, no plural, para vocês olharem e corrigirem na apostila de vocês, tá bem? Galera, olha só, terminamos nossa revisão, tá? Espero que tenha conseguido ser bastante interessante, vocês tenham conseguido entender bem o conteúdo, tá? Eu vou colocar daqui a algum tempo, tá? Até antes da prova de vocês, o gabarito de outras questões, né? De outros exercícios que compõem esses nossos módulos, que infelizmente, por conta do tempo curto, da matéria extensa, não deu tempo para a gente fazer em sala, tá? Mas eu vou colocar esses gabaritos para vocês terem o máximo de material possível para estudarem para a prova de vocês, tá bem? É isso, gente, ó. Beijo no coração. Eu vou abrir também aqui no plural um tópicozinho, para caso vocês tenham alguma dúvida, vocês passem lá e escrevam quais são as suas dúvidas, ou levem essas dúvidas para mim na segunda-feira antes da prova, tá? Pessoal, tô indo, beijo no coração, fui, tchau, tchau.